aos 16 anos, a pessoa é absolutamente incapaz para os direitos civis, para os seus direitos civis, direito de votar, direito de adquirir propriedade, enfim, sempre ela pode, mas tem pessoas que casam com 16 anos, sim, elas casam, mas mediante a autorização do seu pai, mãe ou de quem esteja debaixo da tutela, do seu tutor. Então nós vemos, meus amados irmãos, que assim funciona a nossa lei. Dos 16 aos 17 é considerado relativamente capaz, ou seja, ele está de uma forma relativa, não está absolutamente incapaz, mas está relativamente incapaz, ou seja, com 16 anos nós temos que pela nossa lei, a pessoa já pode votar, já dá o direito de ser um cidadão, adquirir um título de eleitor e assim expor a sua vontade pelas urnas. E isso, agora, meus amados, com 18 anos, a pessoa já é considerada responsável por seus próprios atos, não plenamente capaz, tem capacidade de comprar, vender, tem propriedade. Então, para o direito, uma pessoa acima dos 18 anos, ela é considerada plenamente capaz. E ela é considerada o nosso direito atual, isso que estamos falando, o direito que nós estamos vivendo. Ela é considerada uma pessoa. Se ela morasse sozinha, como nós temos, a maioria das pessoas já tem seus filhos, às vezes não moram longe da casa do pai, já tem sua própria casa, enfim, seu próprio apartamento, enfim, ela é considerada uma família. Isso juridicamente falando. Tanto meus irmãos, que a pessoa tem todo o direito de adquirir famílias. Por exemplo, uma jovem, ela não quer casar, mas ela quer ser mãe, quer ter filho. Ela vai até o juiz, enfim, procura lá no determinado órgão, adota-se uma criança e ali ela tem o pleno direito. Vai-se constatar se tem residência fixa, se tem emprego fixo, enfim, tem todas as condições mediante o juiz vai determinar e assim entrando, como nós já vemos isso no nosso país, tem pessoas que são pais, mães, só, ou seja, não são uma família no sentido tradicional que nós temos, isso do ponto de vista bíblico. Como também pessoas do mesmo sexo que se unem, é também considerada família do ponto de vista jurídico. Eu disse aos irmãos não escandaliza, mas o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Infelizmente, o mundo tem se evoluído, irmãos, e o direito, eles são leis que acompanham a sociedade. Não a sociedade como ele, mas ele acompanha a sociedade. Como fala, há mudanças. E os irmãos sabem que as nossas leis elas são promulgadas, são sancionadas pela a nossa Câmara, ou seja, pela nossa Câmara Federal e também o nosso Senado Federal. É promulgado, feito pelos nossos deputados federais, passado ao Senado, e depois sancionado pelo Presidente da República. Então, dessa forma, nós temos as pessoas representantes do povo que têm esse poder de sancionar esse tipo de lei. E nós vemos, meus amados irmãos, que em alguns estados já se dá, não assim de forma aplicativa, esse tipo de ação, esse tipo de casamento, mas nós vemos que já têm centralizados em alguns estados, se eu não falo agora, alguns estados do Rio Grande do Sul, já houve esse tipo de união, estado. E nós vemos, meus amados irmãos, que assim está se evoluindo a sociedade. Isso do ponto de vista jurídico. Nós vemos que, e essas pessoas podem até adotar filhos da mesma forma que uma pessoa solteira. Elas vão até o juiz, o juiz vai analisar. E isso, irmãos, é interessante nós observarmos, a gente viu isso na faculdade, e, por exemplo, em choque. Para nós que temos um conceito, temos princípios baseados na palavra de Deus. Que não foi assim que Deus fez no princípio. A Bíblia nos diz no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18,
mulher na sua mulher, e serão ambos um na sua carne. Então, nós vemos que Deus pegou um homem e uma mulher e fez ali a primeira família. Mas, com o passar do tempo, infelizmente nós vivemos essa realidade. Então, os irmãos, isso é importante, meus amados irmãos, para que nós não nos escandalizemos. Não comemos assim, ficamos muitas vezes de cabelo em pé. Embora, meus amados irmãos, quero aqui abrir um parênteses, que nem todos os juízes, isso ocorreu na própria professor, ele disse que nem todos os juízes são modernos nesse tipo de coisa, nem todos abrem mão, e como diz. Aí depende, da cabeça de cada juiz, enfim, determinar dar a liberdade de se construir aquela família e adotar filhos e assim por diante, meus amados. Mas uma coisa é certa, que infelizmente no tempo presente que nós vivemos, essa é a realidade, e isso já nos prevê o apóstolo Paulo. Se nós abrimos a Bíblia aí no livro da Carta de Paulo aos Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, no versos 25 a 27, eu gostaria que os irmãos lessem para nós. Pode ler? Pode ler. Romanos 5, 25 a 27. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, e é bendito eternamente. Amém. Porque Deus nos abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, a natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Amém. Então, meus amados, nós temos aqui uma refutação bíblica para esse conceito que isso depende, meus amados irmãos, os chamados grupos de influência, grupos de interesse e grupos de pressão. O que são esses três? Nós vemos, meus amados irmãos, que uma igreja, uma comunidade com a qual nós estamos, ela pode ser um grupo de influência, ela é um grupo de influência, é um grupo de interesse, e também pode se tornar-se um grupo de pressão, mediante a defesa da fé, ou seja, mediante apologeticamente falando. Ou seja, se vem algo que nós vemos, nós vemos isso no nosso congresso, sempre transmitam leis que ferem os princípios básicos da palavra de Deus, e com isso nós temos ali homens que tratam desses assuntos, homens que foram eleitos pelo próprio povo de Deus para defender essa causa. E há outros que também se interessam por outro lado, defendem o outro lado, e dessa forma fica essa guerra, uns querendo, mediante isso, tire o preconceito, tire o racismo, tire, enfim, e que haja essa liberdade, que as pessoas possam viver como se fossem famílias naturais, famílias normais. Mas nós vemos, meus amados irmãos, que a palavra de Deus, ela nos é bem enfática e nos deixa bem claro que Deus, Paulo escrevendo aqui, o nosso povo Zé Rocha, e semelhante também os varões deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Ou seja, isso, irmãos, são as razões pela palavra de Deus, nós vemos que o que está acontecendo, isso, às vezes, no nosso bairro, na nossa vizinhança, muitas vezes assusta. Você vê duas peças revoltadas, elas encontram na rua, esse camarada, e isso assim é um choque. Mas, infelizmente, irmãos, é a realidade do tempo presente. A Bíblia já nos advertia acerca disso, que isso, ou seja, nós iríamos contemplar,
Mas o que temos que fazer é nos abster desse tipo de coisa, não aceitar, embora a sociedade se evolua, embora a lei muitas vezes devido ao compromisso dos grupos de influência, depende de quantos estiver na bancada, quantos a favor, é tudo pela votação, e dependendo de quem está no poder, vai sancionando essa lei e isso vai dar liberdade a esse tipo de pessoa. Então, meus amados, nós vemos que dessa forma estamos vivendo isso, a sociedade atual, isso, o nosso país está tanto assim, pela massa evangélica, está um tanto refreada. Mas, se você usar outros países, europeus, enfim, países mais desenvolvidos, já há leis que já dão plena liberdade a essas pessoas a ir ao cartório civil e ali fazer o seu matrimônio, enfim, e são consideradas família normal. Mas, veja bem, meus amados, eu quero deixar claro que esse ponto que nós tratamos foi sobre a família, no ponto de vista jurídico. Isso, juridicamente falando, na lei, como já citei esse versículo, como nos trata com uma refutação, ou seja, como defesa da nossa fé, daquilo que a palavra de Deus nos afirma. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus nos entregou um sentimento perverso para fazer as coisas que não convêm. Ou seja, é da própria natureza do homem, e não e às vezes observar a palavra do Senhor e distorcê-la ao seu bel prazer, de acordo com as suas vontades. E assim, como nós vemos nos dias, como aconteceu nos dias de Sodoma e Gomorra, os irmãos bem conhecem a história, quando Ló se pronunciou a Abraão e foi para as câmaras de Moab, e ali sucedeu que foi habitar uma cidade onde o lesbianismo, o sexualismo agia de forma imperativa. Então, meus amados irmãos, nós vemos que Deus trouxe uma grande descrição a esse povo, e nós observamos, meus amados irmãos, que isso Deus sempre os rejeitou. Mas como nós bem entendemos como cristãos sábios que somos, Deus não fez ninguém um robozinho. Deus não fez ninguém para que se sujeita a Ele e obedeça a Ele. Deus colocou a livre escolha, o livre arbítrio. Então, mediante aquilo que o homem julga ser, entende e assim procede, Deus dá a liberdade. Deus mostra a verdade. Olha, se você fizer, você vai sofrer sanções. Como nós vemos aqui no livro, eles dão a lei um pouco germânica, eles observavam tanto assim, eles preservavam tanto a família, de um ponto de vista assim, eles tinham uma afeição acima, até mesmo que a região, nós vemos que a palavra, tratando de região, voltando para os ensinamentos bíblicos, mesmo para ensinar como se deve, como se devia portar, devia se proceder, além, porque nós estamos falando, o casamento monogâmico, como nós temos do lado oriental, o ocidental é praticamente monogâmico, tanto que os irmãos tiveram a oportunidade de chegar a ver o Código Civil, não tem, o Código Civil não dá liberdade a pessoa ter, por exemplo, casada ser casada com duas mulheres. Isso não tem. Quando é casado com uma, é claro, dá liberdade para suas aventuras aí por fora, mas positivamente, Senhor, de forma espírita, não tem como o camarada ser casado com duas mulheres ou mais, ou vice-versa. Isso não tem. Mas nós vemos, em outros povos, assim, Deus, até mesmo como Israel, Deus tolerou